de certeza, até ao finalzinho. Os nossos convidados são Gaspar de Almeida. Não, Gaspar não está connosco ainda, mas está connosco o Luís Venâncio, que é professor e é pesquisadora para questões económicas. Luís, boa tarde. Boa tarde, Vânia, e boa tarde, telespectador. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós é que agradecemos a presença. Agradecemos a presença também de Rodrigo Ribas, que é o diretor da CIS. Boa tarde. Obrigado a todos e obrigado aí também em casa por este tema tão importante que vamos acompanhar aqui durante a tarde. Verdade, um tema que vamos estar a debater ao longo da tarde e junta-se à nossa conversa também Cláudio Mota, que é consultor financeiro. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Vânia, boa tarde, telespectadores, e vamos lá ao tema, né, que é a sensação do momento em dezembro. Verdade, chegamos ao dezembro, não é? Ao mês do Natal, aproxima-se um novo ano também e nós queremos saber tudo, inclusive como preparar e ter toda uma estrutura das nossas finanças. Antes mesmo de começarmos a conversa, agora sim vamos ver a peça do Cristino Benedito. A época de Natal é um dos momentos em que muitas são as famílias que se reúnem com uma boa comida e muitos presentes para a tradicional ceia de Natal. Logo no início, sente-se o anúncio do espírito natalício pelas ruas com a tradição das luzes de Natal. É nesta altura que vai se invadindo aos poucos com mensagens através dos meios de comunicação social em nossas casas. Os espaços comerciais vão preenchendo as prateleiras para a venda dos produtos como brinquedos, comida e muito mais. No entanto, entre decorações, Entretanto, a peça não era do Cristino Benedito, mas foi sim feita e montada também pela Inês Natchova, a nossa repórter. Inês, um beijinho muito grande para ti também. Entretanto, tinha algumas componentes das quais também vamos estar aqui a abordar ao longo de alguns minutos. Começamos pelo Cláudio, enquanto consultor financeiro. Cláudio, o que é um orçamento familiar? Bom, o orçamento familiar não é nada mais, nada menos a família perspectivar aquilo que tem de despesas e de receita. E, quando as receitas advêm, alocá-las aos custos, de modo a atender à necessidade das famílias. Basicamente é isso, né? Ou seja, estamos a dizer que automaticamente, mesmo que não sejam usadas as técnicas que têm que ver com o certo, todas as famílias têm um orçamento. Têm, embora algumas não tenham conhecimento para detalhar ou consciencializar de quais são, o certo seria isto, mas todas as famílias têm custos ou despesas e receitas. Receitas é o dinheiro que a família devém, tanto do pai que trabalha, da mãe que trabalha, do filho que contribui e ainda está em casa, mas a casa tem despesas. Inevitável, e senão não há uma vida social boa ou razoável. Muito bem. Rodrigo, se olharmos para a estrutura familiar, estamos a falar de uma instituição que precisa de organização e que se pretende que tenha sucesso também na parte económica. Que detalhes, que elementos não podem, não devem faltar num orçamento familiar que se pressupõe ter sucesso? Eu acho que primeiro que tudo, eu acho que esse orçamento tem que ter também uma perspectiva de longo prazo, não é? Porque de facto, quando pensamos numa família, ela não é uma questão de orçamento mensal, podemos pensar deste mês ou desta época festiva, mas ela não vai terminar aí, não é? A família vai continuar e é bastante importante também ter essa perspectiva, no fundo, de salvaguarda, no fundo, do que vem daí para a frente, e o tão importante que é também termos às vezes alguns valores guardados para qualquer eventualidade ou imprevisto, e nestes tempos de Natal às vezes o imprevisto até é uma coisa boa, não é? Porque vem alguém que a gente não está a contar e temos que comprar ali uma prenda de última hora ou uma lembrança de uma visita que vamos fazer que não estávamos a contar, e isso talvez é o mais importante, ter sempre, não gastar também as despesas, como estava a dizer, até a 100%. Estamos a falar de manter sempre uma poupança. Uma poupança. A família deve ter sempre ali um fundo para qualquer eventualidade também. Isto é uma realidade para Angola? As famílias costumam normalmente ter este fundo para salvaguardar inúmeras situações que possam acontecer?
Eu posso ajudar? Pode, por favor, ainda não ouvimos o Luís Venâncio. Obrigado, Fânia. Pronto, bom, nós estamos aqui a tratar sobre a questão do orçamento dentro da família. Olhando para a família como um conjunto de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e para se manterem vivas devem ter absolutamente inevitavelmente certos gastos que são em despesas. Agora, é importante aqui olharmos para 3 elementos que também aqui os colegas de painel abordaram. Para reforçar, estamos aqui a olhar para a questão da renda, aquilo que a família ganha, quanto é que a família ganha, e depois as despesas, aquilo que a família gasta, que podem ser despesas fixas, como no caso aqueles gastos obrigatórios, estamos a falar da luz, da água, da do educação, gás, não é? da educação, as propinas nas escolas privadas, são gastos necessários e fixos, e estamos a falar também de outras despesas que são variáveis, né? No caso, aquelas que têm a ver com lazer, que têm a ver com viagens, entre outras, e alimentação. Agora, um pormenor muito importante, e que é a questão que a Devânia coloca sobre as famílias angolanas, tem a ver com o terceiro, que é a poupança. No entanto, quando se tem, já boa parte tem noção daquilo que ganha, por exemplo, 100 mil kwanzas. Só que distrai-se um pouquinho com aquilo que gasta. Consequentemente, é pago pela poupança. Normalmente, que causas podem estar na base de não haver um equilíbrio entre o que se ganha com o que se gasta? É simples, Edvânia. Onde é que não há equilíbrio? Aliás, quando é que nós não temos equilíbrio com o que se ganha, com o que se gasta? Na falta do orçamento como instrumento. Nossas famílias, boa parte aqui em Angola, nós não temos um orçamento em casa. Nós não sentamos com os filhos e traçamos, por exemplo, os objetivos para este mês de dezembro. Vamos adquirir isso, vamos gastar aquilo, vamos gastar aquilo. Quando não se tem instrumento, o homem lá em casa, a ser humano lá em casa, compra quase tudo. E estamos a falar aqui de despesas variáveis. Assim, aquelas despesas não muito importantes. E quando der conta, ele que ganha 50 mil kwanzas, não terminou o mês, já gastou quase 45 mil kwanzas. Logo... Ou já gastou tudo e às vezes até já está gastou tudo e endividado, até né? às vezes já incorreu em dívidas. Portanto, é a falta do orçamento como instrumento. O orçamento familiar é nesta vertente. O instrumento mais importante porque ele mede o dinheiro que entra, o dinheiro que sai e aquele que fica como poupança. Muito bem, estamos automaticamente a falar de uma questão de disciplina também, não é? Que tem que ser este exercício a ser feito, que não é tão fácil e acaba por ser complexo. É comum nós ouvirmos dizer várias pessoas que, por exemplo, para fazer as compras, até fazem uma lista, mas depois, quando chegam à loja, perdem-se completamente naquilo que era o foco e que era a lista que foi feita com as necessidades. Vânia tocou num assunto que é mais importante que o orçamento. O orçamento é uma previsão daquilo que eu vou gastar, vou receber e vou investir ou poupar. A disciplina, eu posso ter um orçamento, se não tiver disciplina de cumprir aquilo e fazer o esforço de ter mais receita, se as minhas despesas aumentarem, é importante. Porque o orçamento é uma previsão. Se eu não tiver disciplina, não consigo cumprir. Perguntou há pouco a vertente se é uma realidade angolana. Vou voltar do início, como se diz, passo o termo. Nós temos uma cultura onde não é, a previsão, o orçamento financeiro nas famílias não é cultural. Aí está um problema. Agora, com a modernização e a influência de outras culturas, realidades, começamos a implementar isso como disciplina porque a nossa realidade aumentou, os nossos hábitos e costumes aumentou. Então, há uma resistência quando se tende a mudar. É comportamental. Então, há um esforço, já há uma disciplina e há mais pessoas a falar disso, a escola já fala, a rádio, a televisão já fala sobre isso. Sim. E aquelas famílias mais esclarecidas já tendem a fazer isso com racionalidade. Então, é importante fazer isso e não é comum os principais cabeçalhos de receita na família partilharem as suas receitas. Eu, por exemplo, meu pai não falava quanto ganhava para minha mãe. Ainda temos alguns casos mesmo para os dias de até hoje, agora, não é? de parceiros que não sabem quanto é que cada um oferece no Isso seu salário. é uma mina dentro de um orçamento, de um relacionamento para se orçamentar. Lógico, se eu não tenho claramente quanto eu tenho de receita para contar, para distribuir nas despesas da família, aí eu posso a qualquer momento colapsar, porque não há uma verdade, há uma inverdade de orçamento dentro das famílias. Porque há também alguns casos de pessoas que não têm só uma família, né? Exatamente. Então, não se consegue fazer um orçamento quando não se tem claramente o que é que recebe
e o que é que vai gastar. Como é que é possível lidar com tudo isto? Não há uma clareza, não há efetivamente dados e valores a serem acertados, mas como é que as pessoas podem equilibrar e gerir para que depois não tenham consequências tão dramáticas nas suas finanças? Eu acho que o principal muitas vezes é definir também, no fundo, qual é a janela que estamos aqui, não é? Estando aqui na janela, qual é a janela de tempo que estamos a ver, porque é muito mais fácil, não é? Quando damos, se calhar, um X a uma criança que tem para aquele passeio ou para aquela viagem que vai fazer na escola, é mais fácil para ele gerir num dia, não é? Quando avançamos para uma família, ela recebe ao mês, não é? É mais difícil a gestão familiar, quanto mais tempo for de gerir o mesmo montante. Por isso é importante a família que tem mais dificuldades em fazer essa gestão, quase dividir os valores. Claro que tem aqueles valores fixos que aqui bem o colega abordou, mas depois tem os valores variáveis que tem que dividir pelo longo do mês. E isso é importante, por semana ou por dia, conseguir ter uma ideia de quanto é que dá por dia, para não gastar, se tem 10 mil para gastar nos transportes, não gastar tudo no primeiro dia, porque depois vai faltar para o resto dos dias, não é? Rodrigo tocou num aspecto muito importante, que é o de definir as despesas, não é? Falou da questão do transporte, há pouco tempo também falámos da questão da alimentação. É importante que